Olá a todos! Hoje eu vou falar sobre salto quântico da consciência. Acredito que vocês conhecem, já ouviram falar, mas a minha forma de explicar, a forma que eu entendo, a forma que eu estudei, a forma que eu aplico na minha vida, o conhecimento da expansão de consciência, cocriação de sonho, criação de uma nova realidade, né? Transmutação, mudança de crenças limitantes. É diferente, porque eu trabalho de uma forma mais simples. Eu trabalho de uma forma que é mais fácil até para explicar, que eu uso os meus modelos, modelo de muitas pessoas que eu conheço que não chegou a ter resultado, não é? Porque se você alimenta uma coisa que está trazendo resultado negativo para você, e se você alimenta aquilo a vida toda, com certeza você não vai criar uma vida melhor. E hoje, então, falando para você sobre o salto quântico, como é que você muda esse sistema, não é? Como é que você muda essa energia, essa vibração, para poder projetar na sua vida o que você quer. Por quê? O que significa o salto quântico? Ao olhar do observador. Lembra lá da dupla fenda, não é? O que acontece? Quando você está observando a sua vida, quando você está organizando as coisas, tende a ter uma nova sequência. Então, para a gente que já está cansado, calejado desse assunto e sabe exatamente praticar, colocar em prática e mudar, né, nossos pensamentos é fácil. Mas para as pessoas que estão começando agora, realmente não é tão simples assim. Por quê? O que você está alimentando hoje é o que você está projetando na tua vida. O teu presente é a projeção do seu passado. Pode ter certeza. Tudo que você tem aí na sua volta foi projetado na sua mente, não é? Lá no passado. E você conseguiu cocriar. Não importa, seja miséria, seja abundância, saúde ou doença, amor ou problemas, você é que é o cocriador da sua vida, sim. Querendo ou não, de uma forma ou outra, você está cocriando para a tua vida. Você não sabe às vezes, né? Porque você não quer criar para a sua vida falta de dinheiro, falta de amor, falta de saúde. Mas ao você vibrar na falta, você está gerando mais falta na sua vida. Então vamos falar sobre, né? Como é que você entende um pouco, né? Sobre o quadro quântico, né? Como é que você vai entender um pouco como isso pode ser mudado e você possa observar mais com o olhar do observador sobre isso na sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui, como que você pode, né, entender um pouco mais. Tomando aqui meu chazinho de frutas vermelhas com a taça da comunidade divinos, né? Deus está no controle sempre. Olha ali, que lindo. Então é isso, gente, né? Quando nós vamos entender um pouco mais sobre física quântica, a gente tem que absorver mais as energias positivas. Nós temos que cuidar do nosso pensamento, nós temos que cuidar da nossa vida de uma forma muito atenciosa e muito amorosa, né? Quando você está despertando esse lado, você começa a entender muito porque as coisas deu errado, porque você atraiu coisas negativas e porque você consegue, né, ser uma pessoa que está sempre co-criando coisas negativas ou coisas positivas para a sua vida, porque é sobre isso que a gente tem que prestar muita atenção na vida. Por exemplo, você quer sair da escassez, você tem um desejo, você pensa em ser rico, né? Porque pensar em ser rico, a maioria das pessoas quer ser. Se você pergunta uma pessoa por aí, você quer ser rico? Claro. Se ela não tem dinheiro, se ela, a família toda é pobre, se ela sempre sofreu na vida, se ela não teve um bom carro, uma casa, um apartamento, nunca viajou, nem mesmo no Brasil, imagina fora do Brasil, ela quer sim dinheiro, ela quer ficar rica. O problema está na vibração dela. Por que que ela é pobre até hoje? E é aí que eu vou aprofundar um pouco com você. Por exemplo, se você é uma pessoa que quer ser rica, mas é uma pessoa que está vibrando negativo, uma pessoa que alimenta coisas negativas na sua vida, como reclamação, fica resmungando, vitimizando, está sempre procurando um detalhe para poder ser o coitadinho, a coitadinha da história, não consegue olhar para você como uma pessoa que tem um alto valor, uma pessoa forte, uma pessoa incrível, uma pessoa filha do Criador. Claro que não, você vai estar sempre ali, na baixa, na miséria. E às vezes você faz isso inconscientemente. Por quê? Você quer atenção.
Você quer conseguir alguma coisa. Sabe aquela pessoa que está sempre buscando ajuda dos outros? Ajuda da família, ajuda do governo, ajuda de tudo que aparece? Então, ela não quer o quê? Ela não quer trabalhar, ela não quer ficar boa, ela não quer estudar, ela não quer melhorar nem a aparência. Por quê? Ela pensa que quanto mais vítima ela for, mais alguém vai ter peninha dela. O que acontece? Vai atraindo mais miséria para sua vida, porque ela alimenta aquilo. Quando você vai conversar com uma pessoa que é vitimizada ou uma pessoa que resmunga muito da vida, reclama muito, a primeira coisa que ela começa a dizer é: olha, meu dia hoje não tá bem. Olha, eu tô com uma dor de cabeça terrível. Esse mês não fui não sei quantas vezes no médico. Você acredita, menina, que eu tô cheia de dívida? O salário não dá para pagar nem as contas lá de casa. Meu marido não serve para nada. Meus filhos são todos irresponsáveis. A menina do salão pintou meu cabelo, ficou horrível. Olha a escova que ela fez, ficou horrível. A sobrancelha que aquela mulher faz é horrível. Olha lá aquela lá, ela fez botox. Que horror! Fazer botox, não aceita a velhice. Olha a outra lá com o cabelo branco. Poderia comprar uma tinta para pintar. Tão baratinha uma tinta e ela andando de cabelo branco, tá envelhecida. Então, uma pessoa assim, ela procura o tempo todo coisas para reclamar. Ela procura coisa o tempo todo para ela ser a boazinha, para ela ser a pessoa da atenção, para ela ser a coitada da história. Mas o que acontece com ela? Fica longe do amor, fica longe da abundância, fica longe da saúde em geral, porque o que você coloca para fora é o que tem dentro de você. Eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês de uma pessoa que está representando no quadro quântico, não é? Miséria, pobreza, escassez. E essa pessoa fica o quê? Se vitimizando, fica sendo, não é? A boazinha da história. Fica a que está pedindo ajuda, ou a que faz tudo e que ninguém vê, a que dá o seu melhor para todo mundo, a coitada mesmo, ou o coitado mesmo. Essas lamentação vai criando mais situação para essa pessoa poder, né, reclamar. Uma pessoa assim, ela passa a sua vida, às vezes, que eu já tive casos assim, né? Eu já falei para vocês aqui que eu venho de uma família com a mentalidade muito pobre. Muito, muito pobre. Da minha família em geral, não é? Eu fui a única pessoa que despertei a consciência no sentido quântico. Claro que a família da parte do meu pai é uma família que financeiramente é uma família que sabe organizar as suas finanças, que tem dinheiro, que tem uma vida melhor. Mas essa família eu convivi pouco, porque meu pai faleceu. Então eu fiquei mesmo com a família escassa da minha mãe. E a família escassa da minha mãe é escassa de mentalidade. O coração são bons, são pessoas super humildes, pessoas da roça, do interior, pessoas que vai trabalhar todo dia, pessoas que não têm preguiça de sair da cama. Mas o problema está no consciente. A pessoa não entende o seu valor, ela não entende a sua grandeza, ela não entende que se o irmão lá conseguiu comprar um carro, ele também consegue. Se o irmão lá conseguiu mudar de vida, ele também consegue. Se o outro lá aprendeu a falar outra língua, né, outro idioma, ele também consegue. Por quê? Porque nós somos inteligentes. Nós temos faculdades mentais, nós podemos aprender o que nós queremos. Isso acontece com qualquer um. Se você não sabe dirigir um carro e você quer porque quer, você vai trabalhar, vai juntar dinheiro, vai começar a fazer as aulas. No início vai ser super difícil, porque realmente, quando você entra lá, é botão para todo lado, você não sabe, você não tem noção de espaço, é seta para um lado, seta para o outro, é a direção, é o, né? Você fica nervoso e tudo, mas com o passar do tempo, e quando você tira a carta, você entra no seu carro de uma forma automática, você não importa mais. Você faz até de olhos fechados, né? Dizendo assim. Então, se o outro conseguiu, você consegue. E eu venho dessa família com esse padrão. Eu fui criada assim, gente. Eu falei para vocês no outro vídeo, não é? Então, quando eu conseguia ver minha mãe morrendo de trabalhar, sendo uma empregada doméstica, ganhava pouquíssimo, não é? Naquela época, né? E não conseguia outra coisa na vida, foram 20 anos da vida dela, ou mais trabalhando, quase ficando doente para alimentar a gente, ela dava o seu melhor, mas aqui dentro ela tinha uma pobreza interna, ela tinha uma dor, né? Eu tenho que trabalhar
para comprar comida. Eu tenho que trabalhar porque eu não tenho marido. Eu tenho que trabalhar porque minha vida, né, é difícil. Eu tenho que trabalhar porque eu não tenho ninguém para me ajudar. E essas faltas, tudo. O que a gente está falando aqui sobre o quadro quântico, né? Essas faltas tudo gera mais e mais e mais e mais e mais e mais falta. Então, mostrando aqui para você o lado negativo. Quando você alimenta isso, de verdade, nós não estamos falando aqui de brincadeirinha, é uma coisa muito séria, é uma coisa que a gente tem que levar muito, muito a sério. Peraí que eu vou tomar um pouco aqui do meu chá. Quando a gente fala de salto quântico, né? Mudar a mentalidade, quando você desperta a sua consciência, você começa a ver isso com uma alta responsabilidade que você tem que ter com você mesmo, com seus pensamentos, com a sua vida. Ser bonzinho é bom, né? É legal. Aquela pessoa boazinha, coitadinha, né? É legal. Mas o problema é que essas pessoas, ela tem muita crença limitante. E ela não consegue olhar para ela própria. Ela busca, não é? Validação de outros ou ajuda de outros. Quer que alguém pague minhas contas. Quero que alguém me ajude. Quero que alguém faça isso para mim. Eu quero, né? Pedir ajuda. Eu não consigo. Eu tô doente. Meus filhos são doentes. Meu marido não presta. Meu marido é problemático. Meu marido não me ouve. Então, gente, o problema é que essa pessoa, ela se vitimiza de tudo e não se responsabiliza por ela. Quem é ela, né? O que ela está fazendo aqui? E o que o universo entende com isso? Coitadinha mesmo, tá criando isso tudo. A gente tem que entender que para a gente criar uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida saudável, digna, a gente tem que ser responsável por nós mesmos, pelos nossos pensamentos. Porque através do pensamento, você cria a sua realidade. E não é mentira. Quando a gente fala aqui sobre, né, cocriação de vida, criar a realidade, realizar seus sonhos, sim, você cria. Através dos seus pensamentos, que você sai da bolha, você para, né, com essa vibração negativa e muda o seu sistema, né, de vibrar, de emanar para o universo. Porque tudo já existe dentro de você. Eu já fiz muitos vídeos aqui, né? Passamos de 100 vídeos agora, e eu falo sempre sobre isso. A sua vibração é o que conta. E para tudo, gente, para tudo. Imagina uma pessoa resmungona, chata, invejosa, não é? Reclama de tudo, de todos, coloca defeito em todo mundo, é muito detalhista, é muito complicada com tudo, quer ser melhor do que os outros. Essa pessoa, para conviver com ela, é uma chatice, é difícil, porque nós temos que ser flexível, nós temos que entender o lado do outro, nós temos que olhar para nós, cuidar de nós, né? Melhorar a nós mesmos, ao invés de ficar só olhando o problema do outro. Eu digo para vocês, se você está na rua, está, né, em algum lugar, no trabalho, e falar alguma coisa contigo, doeu, vai para casa, vai curar, o problema é seu, não é do outro não. Quando você está colocando o problema no outro, é reflexão sua, né? Veio de você, é reflexo seu, tá saindo de dentro de você. Presta atenção, quando você tá aí vibrando na escassez, na dor, o que você fala de você mesmo, né? Sou miserável, vim de uma família miserável, não tenho nada, não consigo nada, eu sou pobre assim porque todos da minha família, né, condenado a isso. Mas eu cresci assim, fazer o quê? Tem que aceitar, melhor, né, do que nada. Olha, isso tudo, né, a palavra tem poder, a vibração emanada é muito forte e a gente falando aqui sobre o quanto, né, a consciência, nós temos que entender que para você criar uma vida melhor, tem que sair dessa bolha, tem que sair, tem que tirar o véu, porque senão não vai. Você pode aí, olha, escrever, fazer repetição, pensar em ficar rico, pensar, porque só o pensamento puro não cria nada. Você vai pensar, mas não vai sentir, porque tem que sentir. Para co-criar a realidade, você tem que transformar o seu ser, porque todo mundo diz, a riqueza, ela não está lá fora, ela está dentro de você. A partir da hora que você muda a sua mentalidade, que você passa a ver a vida com outro olhar, com abundância,
com amor, com saúde, com responsabilidade, com felicidade, aí sim, você está projetando isso, você está passando, né? Está refletindo isso de você. Você vai ver isso em outras pessoas, você vai atrair isso para a sua vida e você vai co-criar uma vida melhor. Então, eu dei um exemplo aqui de uma pessoa resmungona, uma pessoa pobre, uma pessoa carente, uma pessoa que está sempre lá no fundo do poço, mas que ela é a vítima, ela é a coitada, todo mundo que ferra ela. No trabalho, coitadinha. As amigas do trabalho que não presta, que faz tudo mal feito. Ela dá o melhor e só se lasca na vida. O homem que está sempre falando da mulherada, nenhuma presta, vale nada, não é? Olha o que as pessoas fazem. Prejudica eles mesmos sem saber. Enquanto você está falando do outro, se sentindo vítima, você não está prejudicando nada o outro. Por que não está? Porque o outro, ele só vai, não é, ser prejudicado se ele estiver na mesma vibração que a sua. Vazio, né? Triste, infeliz. Infeliz e o triste é a mesma coisa, né, gente? Desculpa lá. Escasso, né? Negativo. Aí sim, o que você falar, uma coisinha desse tamanho, vira um copo de água e uma guerra. Mas se ele estiver na alta vibração, positivo, abundante, feliz, o que você falou e nada é igual. Você vai prejudicar a sua vida. Por quê? Porque enquanto você está se matando, olhando para a vida do outro, ele está lá, vivendo a vida dele. Olha para mim, eu estou aqui, dentro do meu apartamento aqui na Suíça, na cidade de Berna. O que falam de mim, ou deixa de falar, é problema de quem quiser, não é? Tem gente que fala que eu sou muito, como fala? Que eu sou muito simples, que eu sou muito, né? Devia me ser mais, arrumar mais, devia estar mais na moda, devia ter um padrão melhor para apresentar, porque eu sou também, né? Terapeuta e eu uso as minhas terapias de forma mais simples possível, que eu gosto de mostrar a minha essência. Claro, arrumada, pele limpa, não é? Cuidada, unhas hidratadas, eu passo às vezes um esmalte, às vezes não, mas eu não gosto de unha de gel. Cabelos, né, arrumadinho, hidratado, limpinho. Roupas super limpinhas, organizadas, perfumada. Então, nada em excesso, porque eu não gosto de joias em excesso, de nada disso, né, bijuterias, e tudo bem. Então, gente, o que é que eu quero dizer? Mas o importante para mim é eu ser eu mesma. Não adianta eu querer modelar outra pessoa para estar aqui com vocês, que não vai ser eu mesma, não é? E a identidade da gente vale muito. A minha essência vale muito. E para quem não gosta, tchau. Igual a gente fala aqui na Suíça, tchus, vai embora, tchau. Não gosta, não gosta, não tem problema. Tem tanta gente que gosta, não é? Da gente. E por que você vai incomodar com um único serzinho que não gosta? Falou mal? Ok. Você está falando mal de mim? Certamente o problema não é meu, é da pessoa que está falando mal. Ele que deve estar na negatividade, na escassez, na pobreza, não é? Não deve ter carro, casa, apartamento como eu, não deve viajar com a família, ser feliz com o marido, com o filho, com as finanças. E o problema é da pessoa. Então, quando você está na alta vibração, você não vai se incomodar com essas coisas pequenininhas, com essas picuinhas de vizinha, né? Por quê? Porque você elevou a sua frequência. E aí, quando você desperta a consciência e você começa a alavancar na vida, muita gente, essas vitimazinhas que nós falou lá do início, vai ficar preocupada. Por que está ganhando muito dinheiro? Por que casou com pessoa rica? Por que estudou fora? Por quê? E por quê? Teve sorte na vida? Porque tem pessoas que nascem para ser rico e outros para ser pobre. Olha, realmente complicado, né? Quando a pessoa pensa assim, ela está cavando a própria pobreza dela, o fundo do poço, e que muitas vezes nem consegue sair, porque a vida vai passando. Quando vê, a pessoa já tem 40 anos, 50, 60, 70, 80 e morre, acabou. A nossa experiência aqui de vida, ela é curta, ela passa rápido. Deus te deu a vida de presente. A vida e todas as obras naturais, todas as riquezas divinas. Deus te deu tudo para você. E você nasceu, você chegou aqui, você chegou puro, ingênuo. Você começou a aprender crenças limitantes, normal para você se defender, para poder vivenciar a sua vida aqui. Deus te deu livre-arbítrio para você provar de todas as coisas e fazer sua escolha. Agora, se você até hoje manteve aí negatividade, escassez, ódio, inveja, vitimização, reclamação, sofrimento, tá nutrindo isso aí a vida toda, 50 anos. Você quer o quê?
Quanto mais você reclama que é duro, lascado, sim, senhor, sim, senhora, vai ser duro, lascado, porque é a sua palavra. Você é filho do Criador. Você consegue prejudicar a sua vida ou melhorar a sua vida através do seu pensamento, do seu sentimento, das suas ações. Hoje falando aqui para você, né, de uma cocriação, de um jeito de você entender melhor, porque eu gosto muito de falar com as minhas palavras, né, não usar tantas coisas didáticas para não poder atrapalhar, não poder confundir vocês. Nada melhor do que a gente mostrar a nossa realidade, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, para poder, não é, agregar valor na vida de outras pessoas. E por que eu estou aqui no canal? Porque a minha mentalidade, o meu jeito de ser, a minha autorresponsabilidade sempre foi muito grande na minha vida. O meu amor próprio também. E então, quando eu juntei isso tudo, eu consegui sair da bolha, da escassez, da dor, do sofrimento, da vitimização da minha família, não é? Por quê? Ali, eles todos carregavam isso na pele. Era sofrido, sim. E quando eu olhava, eu pensava, meu Deus, como eu vou fazer? Né? Eu novinha lá, 16, 17 anos. Como eu vou fazer para ter alguma coisa na vida? Como eu vou fazer para ter uma vida digna? E que eu não posso ser uma pessoa invejosa, infeliz, que é triste. É muito triste você tomar café com uma pessoa, sentar ao lado de uma pessoa e ela tá ali metendo pau no outro. É no amigo do trabalho, é no vizinho, é no ex-marido, é nos filhos, é no marido atual, na mãe, nos irmãos. Meu Deus, a pessoa não consegue parar um minuto para olhar para ela própria. Fazer um stop, pensar, poxa, eu tô lascada. Tô precisando sair dilatando veneno, maltratando os outros, falando mal, invejando. Se eu não estou olhando para mim, quem está lascada sou eu. A pessoa não consegue fazer esse diagnóstico próprio para poder melhorar a sua própria vida. E depois, se você for falar alguma coisa, que isso? Eu sempre fiz tudo perfeito. Meu marido me largou, mas eu sempre fui a melhor mulher do mundo. Ah, é sim, meus filhos não me ajudam. Eu sempre fiz tudo para eles. Calma, né? Essas reclamação, esse vitimismo só te leva para o fundo do poço. A gente está dando um exemplo aqui real, de pessoas reais, né? E eu dou esses exemplos porque eu passei por isso tudo, vendo, né? Situação de irmãos mais velhos, minha mãe, meus tios, primos, né? Tias, pessoas que alguns morreram assim. Trabalhava duro. Trabalhava de segunda a sexta ou a sábado, no domingo estava quebrado, só sabia reclamar da vida e falar mal dos outros e tudo. E o que essa energia fazia, né? A energia era o que ele estava pedindo, era o que queria para a sua vida, era o que estava gerando na sua vida. Porque nós estamos aqui dentro do planeta Terra. Nós estamos em um planeta riquíssimo. Nós podemos ter uma alta transformação, sim. Mas isso tem que começar na nossa mentalidade, no nosso ser. Eu não estou falando aqui de dinheiro em si, porque quando a pessoa é tão pobre, tão miserável, ela não consegue nem ter dinheiro. Por quê? Porque ela não é bem com ela mesma. Ela não tem amor, ela não tem uma visão de empatia pelo outro. Se o outro casa com uma pessoa melhor, ela já acha ruim. Se o outro compra uma casa melhor, ela acha ruim. E às vezes é dentro de casa, é irmãos, né? Se o outro consegue um trabalho melhor, a outra acha ruim. Olha, ele teve sorte e eu não. Ele fez lá uma faculdade, eu não. Ele fez um curso, eu não. Ele arrumou uma mulher para ajudar ele, dividir as contas com ele. Eles dois construíram tanta coisa junto nesses anos e eu não arrumei nada. Então, gente, isso é inveja, isso é dor interna, isso é uma coisa muito ruim, vitimismo, né? E eu falando isso para vocês porque eu mudei a minha vida. E não estou falando aqui de milhões, não. Estou falando de mentalidade. Porque se você não mudar a sua mentalidade escassa, esquece. Nunca vai ter nada. Não vai conseguir chegar na abundância financeira. Porque primeiro você tem que ter um alinhamento. Se você não tem um alinhamento em você, esquece tudo. E o que é esse alinhamento, gente, né? Vamos repetir aqui para vocês. Já repeti em tantos vídeos para vocês. E eu vou falar outra vez. O alinhamento é você estar conectada consigo mesma, com a frequência de Deus, a frequência do divino. Alimentado com isso. Acontece o que acontecer na sua vida,
confiança 100% em Deus e em si própria. Por quê? Porque você chegou aqui sozinha e no final também você vai partir sozinha. Isso significa que você é a sua melhor companhia. Você tem que olhar para você com muito amor, com muito carinho, com muita abundância, sabe? Aquilo tudo que você quer fazer para os outros, aquilo tudo que você reclama, aquilo tudo isso aqui, é você. E se você pegar, né, e colocar isso tudo em você, nutrindo o seu ser como deve, amor, carinho, empatia, proteção, não é? Aí você vai ficar uma pessoa completa. Uma pessoa completa, ela não sai para aí por fora, dilatando veneno, brigando com as pessoas, falando mal, invejando. Ela vai fazer o quê? Ela vai parar para cuidar dela. Olha aqui, que eu falo para vocês. Eu sou mega simples, né? Eu sou uma pessoa que não preciso estar como diz, toda arrumada, toda produzida. Uma pessoa que não preciso mesmo estar aparecendo. Mas, a hora que eu querer ir ali no centro, comprar uma bolsa de marca, eu compro. A hora que eu querer comprar um bom sapato, eu compro. Um bom perfume, eu compro. A hora que eu querer viajar, se eu querer ir para o Brasil, essa semana eu posso ir, porque eu tenho dupla nacionalidade. Eu moro fora há muitos anos, eu tenho uma vida financeira boa. A hora que eu querer dizer que hoje eu não vou atender um cliente, né, na sala que eu tenho aqui no bairro, eu não vou, porque eu tenho o meu horário. Na hora que eu querer dar um presente para o meu filho, para minha mãe, para o meu marido, para uma amiga, eu posso, porque eu tenho vida financeira resolvida. Então eu sou tranquila. E se vocês verem esse rosto aqui, essa imagem, é porque eu escolhi ser eu mesma. Eu escolhi vibrar na minha essência. E eu amo meu ser, eu sou completa assim. Que vem alguém dizer que não tá legal, eu aceito o comentário, opinião, tudo bem. Mas não importa para mim, porque não vai mudar o meu ser, não é? Não vai mudar as minhas escolhas, porque eu tô completa, eu tô feliz, eu sou abundante, eu sou amor incondicional, eu tenho empatia pelo outro, eu gosto de melhorar, agregar valor na vida das outras pessoas, mas em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está eu. Porque quando eu tenho toda essa força, essa potência, essa responsabilidade, essa abundância, esse amor incondicional, aí sim eu posso cuidar do outro com tudo isso. Mas caso você esteja em falta, esteja, né, falido disso tudo, não só de dinheiro que a gente está falando hoje, né? Porque nós estamos falando de despertar da consciência em geral. Então, se você não está completa com isso tudo, consigo mesma, é normal. Você vai olhar para outra pessoa, comprou um vestido novo, não ficou legal no corpo dela. E daí? Se não ficou legal, ela comprou com o dinheiro dela, não é? E daí? Mas é muito vulgar aquela menina. E daí? O problema é de quem? É isso que a gente tem que melhorar, olhar para nós, porque tudo isso que a pessoa vai falando do outro, é o que está dentro. Quando você está mal contigo dentro, nada do lado externo vai estar bem, não vai estar legal. Alguém te convida para comer um pãozinho na esquina, você vai reclamar, o café tá ruim, o atendimento tá ruim, o pão tá seco. Não tem jeito, não tem jeito. Aí o que acontece? Vai aparecer situação ruim para você reclamar mais e mais e mais e mais e mais. Até as pessoas afastarem de você e dizer que você é um saco, que não te aguenta mais. E por quê? Porque a gente tem que ter essa alta conexão. Começando por amor incondicional, né? Nós temos que nos amar para que nós podemos amar outra pessoa. Só quando a gente é amor de verdade, amor em abundância, nós vamos atrair amor para a nossa vida, a nossa alma gêmea. Só quando a gente, né, for abundância interna, que nós vamos atrair abundância externa. Primeiro, gente, se você não validar, se você não ser responsável, se você não for grato pela tua vida, que é o melhor presente que você tem, o maior presente que você tem na vida, né, é a sua existência. Se você existe até hoje, se apesar de todas as cagadas que você fez aí, você está vivo até hoje, o que significa? É Deus falando, filho, filha, você tem uma segunda chance, vai lá e faz. Vai lá. Aí você não, reclamando, xingando todo mundo. Não vê. Se uma pessoa te dá um presente, você reclama. Se você mora de aluguel, você reclama. Se você mora em uma casa simplesinha, você reclama. Você não para ser grato.
Então, como é que você vai ser merecedor de alguma coisa? Não tem jeito. Vou tomar mais um golinho aqui do meu chá. Então, o salto quântico, né, despertar a consciência, é isso. Primeiro, gente, você tem que mudar a sua sintonia contigo mesma. Não estamos aqui para falar de outras pessoas. Não estamos aqui para falar de quem não tem nada a ver com o seu sentimento, com a sua dor. Porque é você que causa. É você que causa a sua riqueza, é você que causa a sua pobreza. Isso é bem claro. Você aprende aqui comigo no canal a despertar. Hoje falando sobre salto quântico, né? Como que você vai dar esse salto e você vai sair aí da Matrix e você vai mudar a sua vida, assim como eu mudei a minha. Hoje eu tenho tranquilidade, hoje eu tenho paz e o meu canal aqui, assim como as coisas, né, que eu falo, que eu trabalho, o livro que eu escrevi, que é O Poder Está na Mente, né? Então, é tudo sobre despertar. Porque a partir da hora que você se enxerga, você se olha e você vê o poder que você tem, você não vai precisar de validação de ninguém. Você não vai precisar encher o saco de ninguém. Por quê? Porque você já está contigo mesma. E mesmo que você vê ali uma pessoa brigando, enchendo seu saco, falando que você é feia, que você devia cortar o cabelo, pintar o cabelo, que você devia, né, fazer isso ou aquilo, você não vai importar. Quantas vezes eu dou risada das pessoas que vem dar ideia para mim, não é? Uma coisa, por exemplo, eu não tenho silicone. E uma vez uma prima minha me disse, poucos anos atrás, uns 3 anos atrás, que se ela tivesse o dinheiro que eu tenho, né, a condição financeira que eu tenho, ela colocava silicone em toda parte. Então eu disse para ela que eu sou muito naturalista e eu me amo como eu sou. E eu evito cirurgia, porque eu acho que quando você vai fazer uma cirurgia, tem que ser necessário, muito necessário. Porque a gente tem que saber que toda cirurgia, ela deixa algumas sequelas, né? E mais cedo ou mais tarde, você vai, né, ter que passar por aquilo e sentir aquilo. E eu sou tão grata pelo meu corpo, eu sou tão grata pela minha vida, que eu não quero colocar nada em mim em risco. Eu prefiro 1000 vezes andar como eu sou, cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, fazer exercício, que eu faço exercício, né? Eu vou na academia 2 vezes e treino em casa também. Então, eu prefiro muito mais, né, fazer o que eu faço, cuidar não só do físico, mas como do mental também, fazer, né, meditação, leitura, exercício de respiração, para poder me conectar comigo mesma, do que viver no olhar externo. Porque isso, para mim, é o que menos importa. O importante para mim é cuidar do meu lado interno, porque quando eu cuidar 100% do meu lado interno, como eu venho fazendo desde os meus 30 anos para cá, quando aconteceu o meu despertar da consciência mesmo, né? Eu mudo a minha vida, eu me transformo. E foi isso que aconteceu comigo. Cuidar da gente é maravilhoso. É muito bom você se cuidar. E eu falando aqui de silicone, mas não que eu sou contra. Você que gosta, tudo bem, porque você gosta, né? E tá tudo bem. Temos que fazer o que nós gostamos, que sentimos bem para nós. Independente da opinião dos outros. Ou não fazer para agradar os outros. Ou não fazer porque tá na moda. Mas se você gosta, se é sua essência, tudo bem, tá ótimo. Tem que estar feliz, sentir feliz. Esse é o segredo da vida, né? Nós estamos aqui para viver feliz. E eu sou super feliz comigo, não é? Eu já falei para vocês que eu tenho um dermatologista. Eu vou agora em Portugal, né? Que agora no final da semana eu tô indo para Portugal fazer 10 dias de férias lá com a minha família. E eu tenho, né, a clínica dentária, eu tenho um dermatologista, eu tenho, né, médico, que eu vou em Portugal e aqui também, para cuidar da minha pele, que eu tenho o maior cuidado, né? Porque eu tenho alguns pontinhos aqui que aparecem, que eu tenho a pele mais para clara, principalmente morando fora do Brasil tanto tempo, né? Quase 20 anos. Quando eu vou pegar um sol, rapidinho parece a pigmentação, né? Rápido. E esse cuidado que eu tenho é muito grande. Então, eu tenho que usar, assim, protetor solar. Eu tenho que, né, fazer a minha rotina de skincare quando eu vou dormir, quando eu acordo. Eu sou muito cuidadosa com isso. A alimentação, a mesma. Eu sei o que eu tô comendo, eu sei o que eu tô bebendo, né? Inclusive, eu tomo muita água, minha bebida preferida, né, a mais abundante que a gente mais precisa é a água. Eu amo tomar água, necessito tomar muita água e me hidratar o tempo todo. Os meus cabelos,
eu gosto muito de usar ele o mais natural possível. Eu faço uma corzinha, mas é muito difícil eu fazer uma escova, que eu gosto dele assim mais natural. Eu uso muito óleo no cabelo, né? Às vezes eu venho gravar aqui para vocês com óleo também, né? Óleo de coco, óleo de argan, essas coisas, porque os fios requerem hidratação. Então, o cuidado que a gente tem com o corpo nosso, com o nosso ser, com a nossa mentalidade, com a nossa espiritualidade, não é? Com o nosso físico, é maravilhoso, independente de como você é, não é? Não importa se você é mega rica ou se você é mais simples, tem que cuidar de você sim. Tem que tirar um momentinho para você, para orar. Eu já falei sobre a rotina de né, sagrada que nós devemos ter aqui, porque a gente tem que conectar com Deus, conectar com a gente, melhorar o que está machucando a gente, né? Por que a gente critica tantos outros? Por que você incomoda tanto com a vida do outro? Por que você tem inveja? Isso tudo é uma crença, isso tudo é uma dor, isso tudo é um vazio que você tem dentro de você e você quer dilatar isso para fora, quer jogar para fora. Então, tem que arrumar alguém para ir lá cutucar. E às vezes, né, você machuca alguém com as suas palavras, porque a pessoa tá lá de boa e você tá lá infernizando. Eu tenho certeza que você já fez coisas, né, com a sua língua aí, até no grupo de WhatsApp, isso, aquilo, que é coisa que eu não tenho. Melhor, eu tenho um único grupo de WhatsApp, que é um grupo, né, mundial, que é de terapeutas, né, e psicanalistas, né, que a gente, né, quando tem imersão, né, encontros online, a gente marca para poder, né, conversar e tudo. E esse grupo nós recebe muitas coisas, enfim, nós recebemos pedido de oração para algumas pessoas, para o mundo, né? Nós fizemos como eu falo, um seminário um mês passado de 2 dias, né? Jejuando por causa das guerras, né, que está acontecendo. Então, esse grupo ele é muito sagrado, porque é preciso, sim, para o bem de todos, para emanar amor incondicional, expansão da consciência. Mas grupinho de fofoca, nem pensar. E quantas vezes me colocaram no grupo de fofoca da minha avó. Imagina, o grupo de fofoca da minha avó. Tão grande que é esse grupo, que a minha família é enorme, né? Tem gente da minha família no mundo inteiro espalhado. E eu saí, já me colocaram 3 vezes, eu saí. As minhas primas, vai lá e coloca. Aí quando eu tô naquele grupo e vejo ali, né, o meu nome e mensagem e tudo, eu saio. Por que eu saio? Porque não me interessa. Eu não quero saber o que o João tá fazendo lá nos Estados Unidos. Eu não quero saber por que não me convidou pro aniversário da Maria. Eu não quero saber por que aquela pessoa ganhou um presente tão caro e o outro tão barato. Olha, isso não me interessa. Obrigado. Me desculpa, mas eu não participo de essas coisas. Eu tenho coisas muito úteis para minha vida. Eu tenho coisas importantíssimas para fazer. Por exemplo, aqui no YouTube com vocês. Eu comecei esse canal para expandir a consciência de vocês, agregar valor na vida de vocês. Eu queria um canal com a minha cara. Eu queria um canal simplão. Simplinho, um canal simples, um canal gente como a gente. Por quê? Não ia adiantar nada eu estar aqui editando vídeos, né, pagando editores, eu com capa super chique, eu mostrando para vocês, né, foto aqui na Suíça, nos picos mais altos, hotéis caríssimos. Nós temos hotéis aqui na Suíça com a diária caríssima, né? O salário mínimo aqui na Suíça passa 30 mil reais no Brasil. Então, o que ia adiantar eu estar ostentando aqui para vocês, mostrando para vocês, não é? Jogando na cara de vocês coisas assim para vocês ter mais inveja, sentir mais frágil, sentir mais sozinho e abandonado num país que às vezes vocês, né, não tem nenhum recurso, que vocês não têm, né? Não pensa que não tem o direito, e sendo o quê? Todo mundo tem o direito de ser feliz, de ser rico e de realizar seus sonhos, independente quais sonhos sejam. E hoje falando sobre salto quântico para vocês, e vocês me desculpem, né, que alguma palavra eu mudo o sotaque, já falei em outro vídeo sobre isso, muito tempo morando fora do Brasil, é normal que alguma letra, alguma palavra, a gente, né, muda até sem querer mesmo, gente, é um dialeto, né? Mas vocês entendem muito bem que a intenção do meu canal é levar a riqueza, o amor, a abundância, a paz, a tranquilidade, não é? Para vocês de uma forma simples. Porque foi a forma que eu consegui. E se eu conseguir, você consegue.
Então, hoje, eu quero que você aprenda com salto quântico é isso, que você pode mudar a sua realidade, sim, através do pensamento, mas você tem que parar de nutrir essa vida miserável aí que você tá. E quando eu digo vida miserável, não quer dizer a sua casinha simples, a sua kitnet simples, né? A sua, né, o seu quartinho que você mora. Não é isso. A sua conta bancária zerada, o seu monte de dívida na gaveta, não é isso. O que é miserável? É o que está vibrando dentro de você. Porque se você tivesse já vibrando na abundância e no amor incondicional, como eu fiz, você já não estava com essa vida aí. Então, se você está vivendo nessa realidade, é porque você não conseguiu dar o seu salto quântico, assim como eu dei. Lembra que eu saí da miséria? Lembra que eu morava, né, num barraco de madeira lá no Pará? E quando eu olhava para aquela situação, né, eu agradecia a Deus por ter a minha mãe, que ela foi mãe e pai. Agradeci a Deus por ter um prato de arroz e feijão. Agradeci a Deus por ter uma cama para dormir. Mas, não é? Eu, mesmo entendendo o meu presente, eu sonhava em alavancar, em ter um carro, em ter uma casa, em ter um filho, né? Isso tudo eu já consegui na minha vida, que eu queria muito filho, por isso que eu sou mãe de filho único, porque quando ele nasceu, eu entendi que era uma cocriação, Deus me ouviu. Então, casei com a minha alma gêmea, não é? Que é uma pessoa maravilhosa, não foi nada projetado assim no sentido de eu buscando, porque quando você está preparada, as coisas vêm até você. Então, quando você está nutrida por dentro, 100%. Eu não estou falando que salto quântico é milagre. Salto quântico é consciência divina. É você conectar com o quadro quantum. Eu digo quadro quantum porque na espiritualidade, né, no despertar da consciência, tudo já existe lá fora. Tudo que você quer já existe lá fora. E o que não existe ainda, existe aí no seu pensamento, você pode cocriar, pode realizar. Por exemplo, eu estou tomando a taça hoje, estou tomando chá na taça, me desculpa. Eu estou tomando chá nessa taça, né? Nessa caneca. Ela foi pensada por mim. Eu quis essa caneca para estar com ela aqui no canal, agregando valor na vida de vocês, né? O que está escrito aí? Olha, tudo ok, Deus está no controle. Lá em cima em inglês, né? Divinos aqui embaixo, né? Eu pensei exatamente desse jeito. Ela tem um tom rosado que eu queria, né? A branquinho, que é paz, o rosado, que é amor incondicional rosa, a Bíblia Sagrada, que é meu livro, né, maravilhoso, o símbolo do cristianismo, né, as florzinhas, porque eu sou naturalista, divinos, que é a nossa comunidade. Então, eu pensei nela exatamente assim. Eu pedi, né? Pedi para o universo? Não, eu pedi, né, online, mas foi criado no meu pensamento, desse jeito. E desse mesmo jeito, você pode pensar na sua casa, no seu carro, não é? Em pintar um quadro de parede, né, por exemplo. Então, eu tenho muitos objetos aqui em casa que quando eu saí na rua, eu pensei, eu queria encontrar uma coisa assim, não é? Um deles, por exemplo, é um difusor que eu tenho, né? Que eu queria um difusor natural, de barro, porque eu sou, né, da roça, eu sou do interior, eu amo coisas que refletem esse lado meu natural. E eu pensei nesse difusor, né, de barro, porque de porcelana eu tenho muitas coisas, né, de decoração, mas o difusor de barro eu não tinha encontrado ainda aqui em Berna. Então, numa das idas em Portugal, foi quando eu fui no dentista, no meu cirurgião, eu pensei, não é? Eu fui em uma casa naturalista e eu pensei realmente que eu ia encontrar esse difusor lá. E o que é que aconteceu? Só tinha uma única peça dele. E eu trouxe para casa. Eu já tinha criado isso na minha cabeça, que eu queria aquele difusor de barro, super natural, né? E eu ia encontrar ele. E pronto, eu relaxei, não é? Porque também não tem que estar perseguindo as coisas. Tem que pensar, planejar e pronto, né? Depois você vai trabalhar para aquilo? Sim, eu no caso eu trabalho para ter o dinheiro para ter aquilo e você também pode fazer igual, mas pode ir pensando na casa, no carro, no apartamento, na sua alma gêmea, né? Quem sabe? E tudo isso. Então, outra coisa além do difusor é um vaso que eu tenho aqui em casa, que é um vaso grande assim de decoração, ele é italiano. Então, é um vaso que eu muito tempo atrás já tinha visto um semelhante, não é? Tinha visto um semelhante e gostei muito, eu amei muito, mas já tem isso que tem uns 8 anos
que eu tinha visto esse vaso, semelhante, não era igual. E eu fiquei muito com aquilo na cabeça. Eu queria aquele vaso para o meu centro de mesa, porque eu amo. E é um vaso, tipo aqueles vasos grande de barro, com um toque rústico assim, que tinha lá no interior antigamente, né? Então, eu pensei muito. E aqui no centro de Berna também tem uma loja que estava fechando. E eu fui lá. Era o último dia que essa loja ia estar aberta. Estava fechando, não é? E aí eu disse, nossa, essa loja está aberta há tanto tempo e eu nunca vou lá, nunca vou lá. E tem artigos italianos maravilhosos para decoração. Eu vou lá. E eu fui lá extra para ir nessa loja. Quando eu entro também, só tinha uma única peça desse vaso, né? Então, é um vaso lindíssimo, que eu amo de paixão. Esse vaso, ele custa mais ou menos R$2.000, né? Aí no Brasil. E eu gostei demais de ter encontrado ele, que quando eu olhei para ele, eu lembrei lá daquele desejo que eu tive de ter aquele vaso em casa, que eu tinha visto, olha, muito tempo atrás. E eu tinha visto num leilão esse vaso, né? Mas na época eu era muito nova e estava lá apenas para, como fala, para participação, que meu marido, ele trabalha na gastronomia, ele tem uma firma de degustação de vinho, né? E a gente participava, né? Antes até, porque agora não mais eu, participava muito dessas coisas, né? De eventos, isso e aquilo. Então, gente, é muito importante a gente entender que o que você quer já existe. Mas quando você está preparado, que vai aparecer. Não vai aparecer assim, aleatório, se você está todo lascado na vida, xingando todo mundo, chutando todo mundo, maltratando todo mundo. É impossível você entrar com uma conexão direta com seus sonhos. Por quê? Você é, sim, filho do Criador. Você pode cocriar sua realidade, sim. Isso é certeza absoluta, porque eu consigo cocriar as coisas e sei disso. Mas tem que ter um alinhamento para isso. O que significa ser criador? O que cria as coisas? Mas o que significa consciência divina? Deus. Energia de Deus é amor, é abundância, é disciplina, é responsabilidade, é você ter empatia, é você ser bom, né? Então, quando você é isso tudo, você está entrando em conexão com quem? Com Deus, com a unidade divina, com a fonte criadora, né? Independente de sua religião, é como você falar, tudo bem, não é? É a maneira que você entra em conexão com a sua fé, com a sua fonte criadora. Aqui a gente não discute de religião, a gente fala sobre conexão. Independente da sua religião, no que você crê, isso que é importante, né? Mas para você co-criar a sua vida maravilhosa que você quer, realizar seus sonhos, né? Você dar o salto quântico, quantum, para isso, é preciso você sair desse padrão de escassez, de dor, de inveja, lamentação, vitimismo, porque isso prejudica você demais. E depois as pessoas que estão à sua volta cansa, vai embora. Quantas vezes você já perdeu amizade, relacionamento, até filho, irmãos, mãe, pai, fica chateado com aquela pessoa que só reclama da vida, nada tá bom. Vai comer um prato lá, né? Uma porção de arroz e feijão, tá reclamando. Ai, tá muito salgado, tá muito sem sabor, tá horrível essa comida, tá uma porcaria. O que essa pessoa quer? Quer uma comida pior ainda, porque não é grato aquele alimento, não é grato aquela pessoa que preparou aquele alimento. Será que aquela pessoa estava bem quando ela preparou? O alimento também é energia. Às vezes, uma refeição não sai tão bem porque a pessoa, quando vai preparar, está triste, está sentindo alguma dor, está carente, não é? A gente tem que entender o lado da pessoa. Ao invés de você estar xingando a sua esposa que fez uma comida que não está boa, vai lá conversar com ela, entender um pouco ela, dar atenção para ela, agradecer o tempo que ela ficou de pé lá na cozinha, fazendo aquela carne no forno, aquele feijão, aquele arroz. Não ficou tão bom quanto você gostaria? Ok. E por que você não levantou e foi lá fazer? Por que você não teve essa atitude? Se você quer comer um filé mignon, uma coisa boa, então trate você de organizar isso para você mesmo, não é? Porque a sua esposa vai agradecer quando você chegar em casa com uma carne maravilhosa, com umas coisas para fazer a sobremesa ou até um bolo pronto, não é? Para ela só colocar na mesa e vocês comer. Quando você convidar ela para ir comer uma pizza fora ou até um lanche, ela vai agradecer. Então, as pessoas têm a mania de ser vítima e gosta disso. Para quê? Eu que faço
tudo, eu que pago tudo, eu que resolvo tudo, carrego tudo nas costas. Já não aguento mais, ninguém me ajuda, minha vida é um sofrimento, uma porcaria. Dinheiro não dá para nada. E o que essa pessoa está criando na vida? Mais sofrimento. Ninguém vai se conectar com Deus, com a abundância dessa forma. Eu falo para vocês como é a naturalidade. Eu não preciso mentir para vocês, gente. Como eu falei para vocês outra vez aqui, eu sou uma pessoa simples. O meu canal, ele tem exatamente a minha identidade. Claro que, às vezes, eu posso aparecer aqui com o cabelo mais escovado, né? Hoje eu só lavei ele. Às vezes eu posso aparecer aqui, não é? Com um brinco mais grande, com a maquiagem mais bem feita, com a unha pintada. Hoje está super natural, que eu só fui na manicure para limpar. Então, a gente pode mudar às vezes, não é? Porque a gente experiencia, a gente prova outras coisas. Mas a minha identidade exatamente é essa que você está vendo. Eu sou uma pessoa que eu amo ser assim. Eu amo transmitir o amor, a verdade, a sinceridade. O meu projeto de vida, né, dos meus 42 anos agora que eu tenho, vou fazer 43, é expandir a consciência de muitas pessoas. Quando eu escrevi o meu livro O Poder Está na Mente, foi para isso, foi na época da pandemia, quando muita gente, né, vivia ali na tristeza, na dor, no abandono, no vazio, na carência, no medo. Foi quando eu tive muita força para poder escrever meu livro, criar minha linha de produtos naturais Seara, poder entrar num mercado tão difícil, né, fora do Brasil, poder, né, levar meu livro a algumas pessoas para expandir sua consciência e saber que quanto mais vibrar na pobreza, na miséria, na dor, na ignorância, pior a coisa fica. Então, se eu estou aqui falando com vocês hoje, é porque eu tenho, né, eu tenho essa autoridade. É muito tempo que eu já estou nessa estrada de despertar da consciência. Eu comecei a despertar após meus 30 anos. Eu falei para vocês sobre isso, porque eu provei muitas coisas, assim como vocês provou. Mas muitas coisas que eu provei não estava legal. Por quê? Podia ter carro bom? Sim. Podia ter casa? Sim. Podia ter um marido maravilhoso como eu tenho? Sim. Mas estava sempre buscando mais. E estava na inquietação, né? De não estar satisfeita. Então foi quando faltava o quê? Faltava a unidade divina, faltava a conexão com Deus. Aí sim, quando eu entrei, né, nessa linhagem, porque eu já venho com isso tudo desde criança, só que eu não sabia, né, o comportamento que eu devia ter para poder ter o alinhamento. Como é que eu ia fazer se eu venho da escassez total, né? Eu tive que aprender na bruta. Não é igual agora, gente, que tá tudo aí no YouTube. Quantos canais de despertar da consciência, né? Salto quântico, cocriação, que tem hoje em dia. Quantas pessoas maravilhosas estão fazendo um trabalho, né? Voluntários, né? Para poder levar, agregar valor à vida de outras pessoas. Quantos livros maravilhosos foi escrito de uns 10 anos para cá. E barato, não é caro. R$20, R$50, R$100, dá para você comprar um livro. Aí talvez você vai dizer, não vou comprar não, porque esse dinheiro é para mim ir para balada. Não vou comprar não, porque esse dinheiro é para mim comprar uma blusa, uma bolsinha, né? Mas o que significa? Tu compra isso, coloca no armário e acabou. O valor que você vai agregar na tua vida fazendo, né, um curso que seja, comprando um livro, indo a uma imersão, é você estar seguindo vídeos, assim como os meus, que fala a verdade, que vai agregar valor na sua vida, que você para um tempinho para você ouvir a pessoa, para entender, porque às vezes dói mesmo, né, alguma coisa que a gente ouve, mas quando a ficha cai, a gente olha pra gente e a gente entende que nós temos que melhorar a nós mesmos, para depois melhorar o outro. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Por quê? Se você não tem, né, se você não está cuidando de você, se você não se ama o suficiente para isso, se você não se acha bom, abundante, rico internamente, você não vai ter isso fora. Por que tem pessoas que atraem com tanta facilidade tantas coisas maravilhosas para a vida delas, né? Dinheiro, amor, harmonia, saúde. Por quê? Porque essa pessoa está alinhada com o seu ser, alinhada com Deus, alinhada com seus sonhos e está se lixando para a vida dos outros. Quando a gente fala se lixando para a vida dos outros, não quer dizer que você vai ser egoísta, não quer dizer que você não vai ajudar ninguém e que você não vai ser social, né? É que você vai importar mais com você. Aí sim, quando alguém precisar de você de verdade, né? Aí você vai poder fazer alguma coisa. Quando você vê que precisa, né?
conversar com alguma pessoa, pedir ajuda, se orientar, você também vai saber disso, mas não ficar o tempo todo incomodado com a vida dos outros, de terceiros, seguindo a Matrix aí, não chegando em lugar nenhum, como você deve ter feito até hoje, né? Então, a gente tem que aprender que a vida realmente é só uma. A vida aqui, essa versão, é só uma. Nós podemos encarnar? Sim, claro que sim, para ter outra experiência. Se você não aprendeu a conectar com Deus aqui, a ser abundante aqui, a ter amor incondicional aqui, certamente você vai vir. Para o quê? Para pegar tudo de novo, né? Porque não aprendeu a fazer o quê? Deus te deu uma vida aqui. Você nasceu aí, ó, João Batista, João Ricardo, tá aí só fazendo coisa errada, lamentando da vida, pobretão, não consegue realizar seus sonhos, reclama de tudo, aí morre, acidente, morreu. O que vai acontecer? Vai ter que encarnar de novo, né? Para melhorar essa versão aí, porque não tem jeito. Se você é filho do Criador e você não entende a grandeza que você é, vai ter que encarnar será quantas vezes, hein? E aí, eu estou fazendo o meu trabalho aqui, eu espero que vou melhorar cada dia. Eu já disse para vocês que se a gente trabalhar com, né, despertar da consciência, se a gente puder levar o melhor da gente para o outro, a gente tem que ser o melhor todo dia. Todo dia eu vigio meus pensamentos, todo dia eu crio o meu dia, como que vai ser, o que eu vou fazer, para quem que eu vou dar atenção, ouvir meu filho, ouvir meu marido, não é? Ter paciência, ser uma pessoa que entenda eu mesma, ser uma pessoa que me ame, da maneira que ninguém deste mundo tem o poder de me colocar para baixo, jamais. Por quê? Isso não é egoísmo. É porque eu sei a minha grandeza. Eu sei quem me deu a vida. E isso, para mim, é o que mais vale. Mais do que milhões e milhões e milhões. E sobre a vida financeira, eu tô bem sim. Agora é a sua vez de você co-criar seus sonhos. Não é? Aí você fica aí lamentando de tudo. E perdendo a oportunidade de despertar a consciência. Então é isso, gente. O salto quântico, né, para a gente dar esse salto tão falado, que todo mundo fala, é isso. É você sair da vibração negativa, né, dessas lamentações, vitimismo, dor, sofrimento, inveja, raiva, e melhorar a sua frequência, mudando sim suas crenças limitantes, como eu fiz, mudando seus pensamentos. Por quê? Se você pensar no que você quer, se você pensar numa vida melhor, se você pensar nas pessoas que você ama, o que vai acontecer naturalmente? Você vai sentir isso. E quando você está sentindo amor, abundância, felicidade, né, saúde, você vai emanar isso para fora. Claro, é tão legal você conversar com uma pessoa amorosa. É tão maravilhoso você conversar com uma pessoa que tem paciência, uma pessoa sábia, uma pessoa rica, uma pessoa abundante. Você aprende muito com ela. Você não é julgado. Você é uma pessoa que cresce muito a partir da hora que você tem uma conexão com uma pessoa que é isso tudo. E o que acontece? Por que essa pessoa é assim? Porque ela se olha, ela se ama, ela se respeita. E mesmo que você venha, né, criticar, fazer alguma coisa, o máximo que ela vai poder fazer é sair, se retirar. Você, pronto, quem é você? Não é? Deixa pra lá. Tá maltratando? Deixa pra lá. É isso? E no meu caso é assim que eu faço. Já afastei de tanta gente, até da família, amizades. Por quê? Não é porque as pessoas são ruins, é porque eu despertei e outros não. Então, se eu tô nesse salto quântico, se eu tô melhorando minha vibração, a minha vida, eu não vou seguir pessoas que querem maltratar os outros, pessoas invejosas, pessoas que não querem sair da vidinha, né? Que teve a vida toda. Então, eu não vou estar lá. E é por isso que quando você começa a ficar rico, quando você melhora o seu ser, quando você melhora a sua autoimagem, né? Anda mais vestido, mais limpinho, cuidado da pele, cuidado dos dentes, do cabelo, viajando de bem com a tua família, muita gente afasta de você automaticamente, porque a vibração não está igual. E semelhante anda com semelhante. Pássaros de mesma plumagem voam juntos. Isso é regra, isso é universal. Não tem jeito. Se você despertou e o outro não, ele vai sair sozinho. Não se incomode com isso. E já aconteceu comigo muitas vezes, já me chamaram de metida muitas vezes, de fria, de pessoa, né, diferente, pessoa, né, como se diz, ficou rica, não importa mais como os pobres, né? Tantas coisas já me falaram.
E sabe o que eu falo? Que Deus abençoe todas essas pessoas. Porque eu não posso fazer nada além de cuidar de mim mesma e cuidar da minha vida, cuidar da minha família, cuidar dos meus negócios, cuidar dos meus investimentos e cuidar das pessoas que querem despertar. Pessoas que querem realizar seus sonhos, pessoas que querem ficar rica, pessoas que querem atrair o amor da sua vida e pessoas que querem viver aqui de verdade, não apenas sobreviver. E é isso, gente. Salto quântico. Espero que vocês tenham entendido da forma que eu sei explicar, da forma que eu aprendi, da forma que eu despertei minha consciência. Amanhã eu volto com outro vídeo. E deixando aqui claro para vocês, eu vou viajar para Portugal no sábado agora, né? E vou fazer vídeos para vocês lá e certamente não vai ser com as blusas aqui do canal, porque eu vou passar 10 dias lá e também não vou poder gravar todo dia, porque eu vou ter muitas coisas para fazer, né? Inclusive, eu vou na minha dermatologista, porque eu faço, né, a minha revisão de 6 em 6 meses, e eu vou à praia, vou à igreja lá no Porto, que é uma cidade lindíssima, tem o bairro lá de Santa Catarina, que eu sou encantada com aquele lugar, eu amo o Porto em Portugal. Caso vocês, né, tenham a possibilidade de ir em Portugal, vai sim lá no Porto, que é lindo demais, e o país todo é encantador. A cidade que, né, a família do meu marido, que a gente, né, mora lá em Portugal, né, que eles moram, que a gente frequenta, é uma cidade mais pequena, é Amarante, fica 1 hora do Porto de carro, mas mesmo assim é uma cidade muito lindinha, uma cidade que tem tudo, uma cidade com muitos turistas, né? Vem muitas pessoas da França, muitas pessoas da Alemanha, da Suíça também para fazer turismo em Amarante. Então, é uma cidade mais com meios rural, mais buscada para um turismo rural. Mas é muito linda a cidade também. E por que eu encanto por lá? Porque é natural, né? Eu amo coisas naturais. Inclusive, também tem o rio Olo, que é um rio que eu vou lá para meditar. Fica também na cidade pequenininha da família do meu marido. E a gente vai lá, né, para poder fazer aquela conexão com a natureza, com o Criador, com Deus. Então, as gravações dos vídeos, esses 10 dias que eu vou estar por lá, vai ser um pouco mais aleatória, né? Não vai dar para fazer todo dia, porque eu vou estar de férias. E quando eu estou de férias, eu gosto de viver o presente, porque é viver, não é sobreviver. Eu gosto de estar com as pessoas, né? E então eu consigo conectar o tempo todo com aquele momento presente, sem distração. E então eu vou fazer o quê? Os vídeos aqui, a minha rotina de casa é uma, e quando eu saio de férias, seja para qualquer lugar, né? Brasil, Itália, Portugal, Alemanha, eu já tenho outra rotina, porque é as férias, eu tô conectada com aquelas pessoas que estão comigo naquele momento, né? Então, a gente vai se ver sim durante minhas férias, de lá de Portugal eu vou fazer os vídeos, talvez pode ser bem mais curto, né, também, mas o importante é que você está aqui na comunidade e eu posso levar o meu conteúdo até você para agregar valor na sua vida. Eu fico muito, muito feliz, sabe, de estar aqui, muito grata por você estar aqui, porque eu sei que crenças limitantes vêm, né, de família, vêm de geração, e é difícil mesmo a gente sair da pobreza. Para mim, sair da pobreza foi uma luta terrível, eu tive que suar muito, eu tive que acreditar que as coisas a gente tinha quase morrer para acontecer, eu tive que correr tanto atrás, e depois, nos meus 30 anos, com a conexão com Deus, com o Criador, despertar da consciência, eu consegui ter meu salto quântico, consegui olhar para dentro de mim com mais amor, com mais abundância, e assim, as pequenas coisas que estavam faltando na minha vida naquele momento, eu consegui organizar. E acredito que de agora para frente, eu vou estar mais e mais ainda preparada para orientar vocês, porque eu busco muito seminário, eu busco muito estudo, eu busco muito estar presente no meu dia a dia para melhorar a minha vida e a vida de vocês também. Então, gente, é isso. Amanhã eu volto com outro vídeo, né? E nas férias lá em Portugal eu vou falar as novidades para vocês, tá? Não se perca, não. Comunidade Divinos, todo dia mais grato. Olha, Deus está no controle, né? Ok, né? Deus está no controle sempre. E nós também. É isso, gente. Hoje o tema foi salto quântico. Eu espero que vocês entenderam um pouquinho. Sai dessa frequência negativa aí, olha, para ter esse salto na vida. Cuidar de vocês com amor, com carinho, com sabedoria e com muita abundância. A gente se vê amanhã.